Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:00. Boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp. 99797-1077. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal e nas plataformas digitais. A produção é do Felipe Brandão. Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Bom, o tempo hoje teve nublado, teve abertura de sol, esquentou, fez de tudo um pouco. Para amanhã, a previsão indica tempo parcialmente nublado, com mínima prevista de 21 graus e a máxima de 26. No CDL no ar, especial Eleições 2020, mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Santos. Hoje vamos conversar com o candidato Bayar Umbuzeiro, do Partido Trabalhista Brasileiro. Raquel Chine aparece na liderança na pesquisa IPAT para a Prefeitura de Praia Grande. A candidata aparece com 29,6%. O segundo colocado, o delegado Comim, do Podemos, tem 11,9%. E na terceira posição, Alexandre Cunha, do Republicanos, com 7,8%. Gás de cozinha sobe 5%. Com este novo aumento nas refinarias, o acumulado do ano já chega a 10,5%. Ponte do Rio São Jorge e Avenida Beira Rio são liberados em Santos. Segundo a Prefeitura, a rota alternativa deve diminuir o tráfego de caminhões e veículos de carga pesada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Praia do Tombo, em Guarujá, é certificada pela 11ª vez com a bandeira azul. Esse é um reconhecimento internacional ambiental para a Praia do Tombo, a mais certificada da América do Sul e a única do estado de São Paulo, com 11 aprovações consecutivas. Eleições nos Estados Unidos. Hoje tem o último debate entre Biden e Trump. As eleições norte-americanas acontecem no dia 3 de novembro. O Corinthians vence o Vasco da Gama por 2-1 no Brasileirão. Pela Libertadores, o Palmeiras bateu o Tigre da Argentina por 5-0. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, o CDL no ar especial Eleições já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos, hoje recebemos aqui nos estúdios da Santa Cecília FM, do programa CDL no ar, o candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, Bayar Umbuzeiro. Nicolau Obeide, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite, nosso convidado, Bayar, né? Umbuzeiro, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Roberto César. Rodolfo Amaral aqui nos acompanhando, também aqui nos bastidores, amigo de longa data. E boa noite aos nossos ouvintes aí da Santa Cecília e do CDL no ar. Seja bem-vindo aí, o nosso candidato, gostaríamos de ouvir as suas propostas, né? Nós temos feito isso já todas, o senhor já é o quinto, né, convidado que nós temos aqui, e a todos eles perguntamos as mesmas coisas e as mesmas propostas. Eu sei que o senhor está muito bem assessorado e gostaríamos de saber as suas propostas aí para o nosso Santos 2021 a 2025, é isso? Bem, eu me coloco à disposição, vocês podem perguntar aquilo que for de interesse do público, através dos seus conhecimentos de Santos e de Santista, não é?
eu estou à inteira disposição. Vamos conhecer um pouquinho do candidato, Bayarón Buzeiro, 80 anos, formado em Direito, diretor-presidente da Transbrasa há mais de 40 anos, atual presidente do Conselho de Administração da Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, e é conselheiro da CNT e do SEST-Senat, autor do livro Santos, 50 anos em 5, que eu tive a honra de receber. Candidato, quando o senhor escreveu esse livro, certamente estava inspirado em construir uma cidade de Santos nesse período de 5 anos? Na verdade, bom, a inspiração vem de Juscelino Kubitschek. Lógico que é impossível você construir uma cidade em 5 anos, mas é possível melhorá-la e muito. E quando nós iniciamos os preparativos, inúmeras discussões, porque o temperamento do Rodolfo e o meu são muito parecidos, então a gente teve que realmente cuidar muito da nossa paciência, digamos assim. É um temperamento bravo, então? Não diria que é bravo, mas somos bastante polêmicos. Nós somos amigos há muitos anos e nos suportamos. Não é? Isso é que é importante. E nós tivemos praticamente 1 ano de conversas e discussões e estudos, enfim. E isso, quando nós tivemos a decisão de fazer o livro, não pensamos em ser candidato a absolutamente nada. O Rodolfo sempre dizia, vamos deixar um legado para a nossa cidade e vamos provocar uma grande discussão entre as lideranças, entre os políticos e tudo, porque a coisa não está boa. Então, nós temos dados alarmantes aqui nesse livro, e assim foi. Acontece que, num determinado momento, a gente percebeu uma oportunidade de acabar nos tornando candidatos a prefeito, com alguns dissabores, alguns problemas que tivemos que enfrentar, que, de certa forma, nos desagradou bastante, mas isso é passado, não vamos Quando relembrar, o senhor quis ser candidato, houve problemas? Na verdade, eu acabei sendo convidado a participar financeiramente de uma campanha, patrocinando alguém, etc., E, de repente, a coisa evoluiu para um outro lado, que seria uma vice, depois, de repente, virou para o número 1, o prefeito, e etc. E aí nós nos filiamos ao PTB, que eu já fui do PTB há 15 anos, 10, 12 anos atrás, mas com o grupo que lá estava, realmente não houve nenhuma chance de qualquer acordo, etc., Então, como aí a mosca já tinha posado, eu falei, vocês estão me provocando, então agora eu vou. Agora é para valer. Não é? E aí nós, obviamente, procuramos aqueles que determinam essa questão toda, etc., tanto o Roberto Géssimo como o nosso Campos Machado em São Paulo, e aí acabamos nos tornando realmente candidatos do PTB. E isso me deixou feliz por ter ganho a primeira batalha, mas outras tantas virão. E, nesse período, nós já tínhamos decidido que iríamos colocar esse livro à disposição da Benemerência, como fizemos, tanto a Casa da Criança como a Casa da Esperança. Eles foram agraciados com uma boa quantidade de livros, que foi colocado na internet à venda. Meu filho, o Baer Neto, cuidou desse assunto, e toda a renda que aferiu-se da venda dos livros, que, na verdade, o preço mínimo é 50, e quem tivesse interesse poderia dar quanto quisesse, né? Alguns até deram mais do que 50, e nós mandamos o dinheiro que recebemos para as 2 casas que tínhamos lá. Mas a gente eu particularmente, eu acho que fomos com um pouco mais de sede ao pote, mandamos fazer uma quantidade grande de livros. Tanto é que, como a proposta era discutir a cidade, nós mandamos os livros todos para os pré-candidatos. Nesse momento, eu já era um pré-candidato.
mas não mudamos a nossa trajetória, ou seja, nós vamos discutir a cidade. E aí mandamos para todos os candidatos, não é? E isso, eu acho que foi uma proposta que a gente fez para que se discutisse mesmo, porque alguns, eu tenho certeza que leram, porque a gente percebe nas entrevistas, a gente percebe nos debates, que fizeram uso do apontamentos, livro. Né? Até algumas frases são absolutamente o conteúdo do livro. Mas isso não nos desagrada, tudo bem, pelo né? contrário, eu acho ótimo isso aí, né? Não há necessidade nem de estar citando o autor nem nada. E na verdade, essa motivação não veio do livro. O livro foi uma consequência, mas a motivação veio de outra coisa. Que me levou a decidir ser candidato foi o fato de eu ser apaixonado pela nossa cidade, tanto que quando eu adquiri a totalidade das ações e depois transformei numa limitada da nossa empresa, que a sede era em São Bernardo, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu transferi a sede e transferi tudo que tinha de São Bernardo para Santos. A Transbras passou a ser santista. E com mais valor do que uma que é nascida em Santos, porque foi por determinação nossa, ela veio para Santos. Então, aqui eu construí minha família, ganhei meu dinheirinho, e eu procuro sempre prestigiar o comércio local, e nós temos 300 funcionários, a empresa tem, de certa forma, consome muita coisa e tal, e a gente pretende sempre fazer as coisas por aqui. E como eu estou bastante confortável, eu já estou aposentado há algum tempo, meu filho não conhece outro emprego, o Baiar Neto, que não seja Transbras, então ele está cuidando da empresa, minha filha idem, já estou na 3ª geração, com meus netos lá trabalhando, formados, etc. Eu tenho já uma neta com 21 anos já fazendo residência em medicina em São Paulo, quer dizer, eu estou um cara felicíssimo com relação a tudo aquilo que eu consegui conquistar, considerando o principal, minha família, e a extensão da minha família, que é a própria Transbras. Nós temos funcionários lá de 20 e tantos anos, etc. Então, uma das motivações, como eu disse, repito, seria eu colocar a minha experiência como empresário da iniciativa privada à disposição do município e, ao mesmo tempo, também me entregar de corpo e alma naquela ideia de ser o prefeito. Essa é uma das motivações. A segunda foi a minha indignação de pagar tanto tributo e não receber aquilo, o correspondente serviço de tudo aquilo que a gente paga. Tem algumas particularidades que levaria muito tempo para me explicar aqui, que eu acho que não valeria a pena, mas, de qualquer maneira, eu passei a ter uma determinação de ser prefeito, não é? Sou um cara persistente, não é? E algumas pessoas me acham meio intolerante, é só conviver comigo que vai ver que eu não sou intolerante coisíssima nenhuma. Eu sou até bastante tolerante em certas situações. É só não me tirar do sério. Pois bem, então, o que acontece? Hoje, estou aqui, sou candidato a prefeito, não é? Estou me esforçando bastante, convidei um ícone do atletismo, ultramaratonista, que é o Valmir. Eu ia falar isso. Eu posso lhe falar alguma coisa a respeito do Valmir Nunes? Valmir Nunes, o primeiro patrocínio que ele teve na vida dele... Foi seu. Foi meu. Oh, já me confidenciou isso. Ele falou? Falou. Que legal. Ele não esquece. Ele não esquece. É muito Valmir importante. Nunes, ele é maratonista de profundidade, né? Corre 100 quilômetros. Foi campeão 2, 3 vezes mundial, né? Duas vezes campeão mundial. 2 vezes campeão mundial, ultramaratona. Aliás, a nossa cidade... Corridas assim light, 100 quilômetros. Coisa simples de correr, né? Eu de carro, eu corro tranquilo. Eu faço, de carro. Faço tranquilo, 100 quilômetros. Na nossa cidade, nós temos 2 bicampeões mundiais. Quem é o outro?
Santos Futebol Clube. Sim, lógico. Não é? Aliás, o seu... quero mandar um recado. A única coisa que tem aí na sua amizade, aí, o seu assessor, Pronto. o cara é corintiano. Mas não tem importância. Ele nunca teve a possibilidade de ter um ícone, um jogador de futebol na categoria. Inclusive, faz 80 anos. Aniversariante de hoje. Olha só. Que eu me preocupando com isso, porque trabalhei no grupo deles na época da Sanitária Santista, do Pé Gordo, eu lá trabalhei na época da minha dureza mesmo, que eu tinha que pegar no breu, tá certo? Então, eu hoje fui até a Vila Belmiro e com a nossa equipe fiz lá como é que chama lá? Um vídeo lá, tá certo? Para homenagear o Pelé. E eu sou um mês mais velho do que ele. Eu sou 22 de setembro, é 23 de outubro, não é? E ele, ao tomar conhecimento dessa minha singela homenagem, de cumprimentá-lo pelo aniversário, etc., muito provavelmente ele vai se lembrar, porque eu não me chamo José nem Joaquim, mas isso não vai desdouro nenhum. Meu nome é Baiaram Buzeira. Sim. E Baiaram éramos 3. Papai morreu em 2004, sobrou eu e meu filho. Então, não é difícil de gravar esse nome, né? Então, essa é a minha sina de ser candidato a prefeito e estou determinado, eu vou ser prefeito. O pessoal que não se engane comigo, porque eu não vim aqui para ocupar espaço, para me mostrar, para amanhã ter qualquer outro tipo de candidatura. Primeiro, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ter carreira política, onde já se viu com 80 anos de idade vou fazer carreira política. Não é? O que eu tenho, graças a Deus, é uma vitalidade, onde eu me esforço para fazer as coisas, estou preparado, faço lição de casa todo dia, meu professor ali, que você conhece, você sabe que o cara é duro, né? Então, eu estou pronto. Podem me perguntar o que quiserem. Nós temos 14 itens, que não é por acaso, é porque eu sou o número 14. Então, nós elencamos 14 itens para a gente discutir a cidade. Então, vamos começar esse bate-bola. Eu sei que o senhor é oriundo da área de logística e transportes, e eu trabalhei um período em uma companhia de logística, e eu sei o quanto que é preciso ter habilidade para a gestão administrativa. Como é que o senhor vai encontrar a Prefeitura de Santos no quesito finanças e como fazer para administrar tudo isso? Bem, pelo que nós temos de levantamento, se fosse uma empresa privada, eu diria, em fase de liquidação. Desse jeito? Completamente. Em fase de liquidação. Porque, realmente, você encarar empresas municipais, tipo Coab, CET e Prodesan, que acumulam ao longo desses anos todos uma dívida de 2 bilhões, não é? Dinheiro do povo, sem contar... Dívidas somadas, né? Dessas empresas. Dívidas somadas, né? E interessante que quando você é credor de alguma coisa, você procura o seu devedor para cobrar, não é isso? Você não coloca de lado e vai, porque está difícil dele pagar, você vai ali na esquina e busca um empréstimo porque você não conseguiu cobrar, quer dizer, então coisas do gênero. Coab, Prodesan? Prodesan e o CT. Amargam prejuízo, todas elas. Então, nós vamos ter muita dificuldade, mas eu costumo dizer que nesses últimos 20 anos, nós não tivemos nenhum prefeito que tivesse passado pela iniciativa privada, que é a grande escola. Eu creio que a sua vida como comerciante deve ter sido tão dura, não é, quanto a minha, porque a gente sabe diferenciar o que é uma duplicata, não é? A minha não foi, ainda é dura. Pois é, a minha também. Nós estamos amargando aí, com 300 funcionários, amargando uma crise sem precedentes. As outras que nós tivemos, eu consegui, com muito sacrifício, conseguimos sair dela, etc. Tivemos um bom período, tá certo? Não é? E com isso nos deu a possibilidade de fazer algumas reservas, o que estamos usando agora para manter 300 funcionários sem demitir nenhum deles durante esse período. Porque uma coisa
dentro da nossa atividade, que é a logística, não é só você programar a logística, nós temos que ter equipamentos para poder executar essa logística. E são equipamentos seríssimos, de ponta, caros, tecnicamente, já a gente tem que mandar o pessoal fazer curso, experimentar, e hoje eu mantenho lá alguns salários até acima do mercado, porque são técnicos, eu não vou mandar um técnico desse embora, em função do salário, para contratar, de acordo com o mercado, pela metade do preço, correndo o risco do sujeito ainda me causar um prejuízo maior. Mas não é só isso, é uma questão de gratidão pelo tempo que essa pessoa ficou trabalhando conosco. Então, nós temos lá, cuidamos lá de 1.200 vidas, que, através do nosso acordo, nosso contrato lá com a Unimed, temos acordo dentário, temos seguro de vida para todo mundo, vale transporte, enfim, todas aquelas obrigações. E temos ainda um programa de carreira que ele, de acordo com o tempo que ele fica na empresa, ele tem um plus naquilo que ele ganha, além da distribuição, que isso está na lei, é só você ter lucro, você vai distribuir, é cumprir a lei, só mais nada. Então, eu acho que, socialmente, eu sou um cara legalista, fico feliz de poder ajudar as pessoas, tanto é que o nosso lema da campanha é cuidar de gente, cuidar das pessoas. É o fundamento básico. É o fundamento básico. Se eu já faço ao longo da minha vida, quem não sabe, acha que eu estou sendo gabola, me conhece, procure saber, não é? Nesses últimos 50 anos, o que eu fiz. Falando nisso de cuidar de pessoas, a CDL, o Nicolau Obeid, que é o presidente da CDL Santos Praia, tem um plano CDL para a criação de uma Secretaria de Comércio e Serviços, que ele vai detalhar um pouquinho para o senhor agora. Nós temos um plano, o prefeito, então, Beto Massur, que o Rodolfo participou, né, do governo, nós tínhamos uma Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria, a qual ele retirou a secretaria, transferiu alguns serviços para a Cefins, que seria o serviço de fiscalização na época, e hoje nós temos um problema com o zoneamento da cidade, onde a cidade também está engessada, principalmente o centro da cidade. Nós temos também o PROCON, né, que hoje é antigo SIDOC, que está na cidadania. Então, nós temos um projeto, eu vou lhe mandar esse projeto, mando para o Rodolfo também, de uma união de todos esses serviços dentro da atual secretaria, que eu solicitei na última eleição para o prefeito Paulo Alexandre, a criação de uma nova secretaria de comércio. Ele falou, eu não vou criar uma nova secretaria, mas eu vou agregar a uma outra secretaria. O que ele fez, que ele agregou a Secretaria de Portos. Então, nós temos hoje Secretaria de Portos, Comércio e Indústria. Na qual essa secretaria ou a parte de comércio, ela está muito ainda devagar, ainda muito né? Muito pouco funcional, né? Vamos dizer assim. Cuida mais da abertura de empresas, cuida mais da parte de alguns incentivos de abertura, mas o que nós precisamos, eu estou vendo aqui no seu plano de governo, você falou que tem 14, então eu estou vendo aqui no 13º, né, para nós podermos enumerar, a recuperação de empresas encerradas com a pandemia será prioridade em 2021. Não seriam só as empresas encerradas com a pandemia, como as empresas que já vêm se encerrando, né, já há algum tempo, né, principalmente no centro da cidade. Então, eu gostaria de mandar esse plano de governo, se o senhor aceitar. Lógico. E que o senhor possa analisar com cuidado e possamos também ter um compromisso do candidato em executá-lo. Porque o comércio hoje, na época, a hora do café, arrecadava-se muito no Porto, girava muito dinheiro no Porto, eu estou falando no início do século passado, o café, a exportação de café e o Porto era o que gerava a maior economia em Santos. A segunda maior economia em Santos sempre foi o comércio. Hoje, com a automatização do Porto, né, diminuiu, a arrecadação de ISS ainda boa, mas diminuiu bastante, né, com a automação do Porto. Mas o comércio hoje que realmente é o que gera mais emprego dentro dessa cidade, seja ele em serviços,
emprego em lojas e qualquer tipo de atividade de comércio. Então, nós precisamos recuperar isso aqui na cidade de Santos, né? Porque o comércio e o turismo são que geram serviços e geram divisas e vai arrecadar impostos para o nosso comércio. Então, eu gostaria de saber do senhor quais são os seus planos nessa recuperação que o senhor desenhou aqui, no caso, especificou. Está falando aqui em 70 bilhões, né, de investimentos para ajudar esse cenário, é isso? Não é bilhão. 70 bilhões isso aqui. Baiar lembra que está escrito local bilhão. Dispõe 12 bilhões de aplicações financeiras e que o patrimônio das pessoas físicas são acima de 70 bilhões e que pode ajudar no cenário, ou seja, o patrimônio das pessoas aqui, físicas aqui em Santos, que podem ajudar dentro desse cenário. Então, eu gostaria de saber qual seria o plano de governo seu em relação ao comércio, já que nós somos uma Câmara de Logística. Bem, é óbvio que o que nós extraímos aí nesse pequeno jornal aí são pontos, mas o plano de governo está disponível no nosso site www.baianobuzeiro.com.br. Bom, na verdade, eu só assumo compromisso depois de saber exatamente as condições, e é isso que nós vamos fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer na prefeitura, nós vamos examinar a situação como um todo, nós vamos colher aquilo que nós estamos recebendo de sugestões, críticas e etc., etc. A equipe vai fazer um levantamento e ver aonde que a gente pode somar esforços, atendendo o reclamo da população como um todo. As lideranças vão ser chamadas para discutir, evidentemente, não é? E isso eu aprendi na minha empresa. Eu discuto com as minhas lideranças, discuto com os meus diretores, discuto com o sindicato de empregados, enfim. E eu acho que quase que uma obrigação, porque o microempresário e o pequeno empresário, eles são empregadores por excelência, não é? Então, eu acho que o comércio, como o senhor falou, ele produz riqueza, produz renda para todos aqueles que ali trabalham e, obviamente, vão reproduzir renda em outros lugares. Não concentra, né? Não concentra, exatamente. Então, essa questão, eu gosto até vou lhe agradecer, me mande isso que nós vamos analisar, mas assumir compromisso sem saber o que a gente vai encontrar, eu não assumiria. O senhor desculpe a minha franqueza, mas eu não tenho hábito o que me diferencia... Chão, né? Lógico, o que me diferencia um pouco aos políticos tradicionais é exatamente isso. Dá para fazer? Poxa, eu sei o que dá para fazer, porque eu tomei conhecimento. Ótimo, dá para fazer. Por exemplo, eu recebi uma sugestão numa das palestras que fiz na Associação Comercial em Santos, aliás, até foi bastante longa, foram 2 horas. Tinha um cidadão lá de cabelo branco, de máscara, etc., e ele, quase no final da nossa palestra, ele me fez uma pergunta que me deixou até... Falei, puxa vida, me pegaram. Qual é o seu projeto para os idosos? Falei, caramba, não tenho projeto nenhum, não pensei nisso. Posso lhe fazer uma sugestão? Lógico que pode. E aí ele me dizia, você não me reconheceu ainda, mas você precisa me reconhecer. E insistiu com isso. Falei, bom, mas qual é a sugestão? Criar a Secretaria de Idoso. Está assumido o compromisso. Vou criar a Secretaria de Idoso. Precisamos de uma coisa. Eu falo, vou fazer, vou criar. Se for eleito, evidentemente, o condicional é a minha eleição e não precisamos. Então, o Rodolfo estava no auditório. Lá no fundinho, ele levantou e disse, olha, nós vamos fazer mais. Nós vamos criar um departamento no Hospital dos Historiadores, o departamento do idoso. Está fechado. Vamos fazer isso. Isso eu posso me comprometer a fazer, porque se eleito eu faço. Não é? E, pois bem, e
vai daqui e de lá. Aí ele subiu no palco, etc. Eu falei, poxa, mas você não me reconheceu ainda? Eu falei, desculpa. Aí ele tirou a máscara, eu olhei para ele e falei, poxa, 30 anos tomando pancada de você no Shopeball, jogando bola no Canal 6, seu Dr. Paulo da Rocha Soares. Poxa, foi uma coisa linda, espetacular, né? Então, eu contei essa historinha para lhe dizer que, com muito prazer, vou receitar o seu projeto. Nós vamos estudar. Nós temos uma equipe pequena, mas é ótima. Quem não é o maior tem que ser o melhor. Esse é o meu lema, que eu copiei da Atlantic, de muitos anos atrás. Você deve ter conhecido. Então, gente, eu quero dizer de que estou determinado a colocar Santos no lugar que ela merece. Os problemas são muitos. Não creio que a gente possa avançar muito num único mandato. E eu tenho dito que eu não sei se terei vitalidade para ter um segundo mandato, mas nós vamos iniciar uma série de coisas, nós vamos construir 90% de uma ponte absolutamente necessária para colocar a cidade no lugar que ela merece. E o restante dessa ponta, muito provavelmente, será realizada pelo nosso sucessor. Mas tudo tem que ter o início. Até para você sair com o automático, você tem que ligar a chave da partida. Não é? E depois o senhor continua. Agora, me diga uma coisa, nós temos, além do comércio, nós temos uma série de empresários, e isso eu tentei com o governo atual, mas não obtive sucesso, que querem investir no mercado municipal. Nós tivemos uma reportagem há pouco tempo aí da Tribuna, inclusive eu falei com a Arminda na época, e não sei se aquele estimulou essa reportagem ou se foi uma coincidência. E o mercado municipal, nós temos o de São Paulo, né, um mercado pujante, né, óbvio que não dá para comparar, mas temos empresários na questão de criar um gourmet, né, criar uma central gourmet lá, de restaurante. Mas eu precisava do apoio da prefeitura, os empresários entrariam, reformariam, fariam, mas precisa do entorno. O grande problema do mercado é o entorno. Nós temos ali um bom prato ali que atrai tipo de pessoas que não seriam. E o mercado municipal já foi reformado N vezes, mas parece que os prefeitos, os últimos prefeitos, eles insistem em colocar pessoas querendo vender mexerica, banana, aquelas pessoas. Nada contra essas pessoas, não é isso. É que hoje não dá mais para competir com grandes hipermercados, isso é uma realidade. Até a Feira Livre perdeu em relação a isso. E, na verdade, hoje, no mercado municipal, temos um box. É verdade. Um box. De uma senhora que já está com 85 anos de idade, Dona Odete, não sei se o senhor conhece, que é a única que está lá no mercado. E o mercado é um local na qual eu teria muita... Histórico, né? Não, vai parar o VLT ali, vai ter uma estação do VLT agora, né, com o novo desenho do VLT. Teremos... pelo menos está no projeto, né? Dizem que dentro de 2, 3 anos já estaria pronto pelo governo do Estado. Temos ali próximo também um local totalmente abandonado, que até o Sindicato do Comércio tentou, mas na época não conseguiu, que pertence ao Estado, que é a Hospedaria dos Imigrantes, também é um local totalmente abandonado. Então, assim, não sei se o senhor pensou nisso, se o senhor tem alguma ideia em relação a isso, porque é um local que eu acredito numa recuperação daquela área seria muito bom. Nós pensamos em tudo. O problema todo é o seguinte, nós temos que ter uma baita equipe, inclusive trazer o empresariado, trazer a iniciativa privada a colaborar. Tem muita gente interessada em querer ajudar a fazer e etc. Como eu não sou um carreirista, eu não estou preocupado em ser o protagonista disso ou daquilo. Eu quero resolver o problema da minha cidade. Então, primeiro, eu acho que o entorno do mercado espanta qualquer investidor. Então, a gente tem que dar um jeito de começar a olhar o morador de rua, o consumidor de tóxico, etc. Não é? Isso tudo a gente tem que pensar e você tem que ter dinheiro, porque não tem almoço de graça. Então, nós temos que produzir dinheiro. Produzir dinheiro de que maneira? Nós temos que trazer investidores, nós temos que ver
de que maneira a gente vai conseguir estabelecer como eu diria, uma cota onerosa da construção civil para que possa auxiliar na limpeza da cidade como um todo. Quando eu digo limpeza, não é simplesmente mandar embora tudo quanto é morador de rua ou mandar estrangular essa gente. Pelo contrário, eu falo que nós temos que assistir esse pessoal. Primeiro os da casa, primeiro os de... Não é assim que a gente... Saber a origem deles. Saber a origem. Primeiro os de casa, depois os de fora. E é isso que nós vamos fazer. Mas a cidade é super generosa, não é? Nós temos uma população aqui que não é pobre. Quando você citou aí um número, mas o patrimônio do santista supera a casa dos 70 bilhões. É o patrimônio, o meu, o seu, o dele, seu carro, sua lancha, seu apartamento, a sua propriedade, tá certo? E a renda per capita do santista é uma das maiores do país, são 55 mil reais ano. E a poupança do santista, seu dinheirinho na caderneta, o seu ali na XP, o outro no Itaú, o outro ali, etc, 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 chega à cara dos 12 bilhões de reais. É uma cidade... Disso o Rodolfo tem guardado. Mas o Rodolfo é mestre e nos dá o conteúdo que os outros não têm. Não é? É verdade. Eu costumo dizer, mas essa frase foi cunhada pelo meu amigo Roberto Jeff, que nos arrepiou quando nós estivemos em Brasília recentemente. Ele, no discurso que ele fez, na palavra dele de apoiamento, ele me disse uma coisa: Baiar, nós temos valores, os outros têm preço. E isso é para pensar muito e raciocinar o que ele quis dizer com isso. Então, gente, nós estamos... Desculpa me interromper, o senhor falou em 70 bilhões de patrimônio, mas esse patrimônio não são de pessoas que vieram morar em Santos e imobilizaram esse patrimônio, ou seja, esse patrimônio ele não tem reinvestimento, Não, ele isso é irrelevante. Ou ele está simplesmente estagnado. Mas é irrelevante isso. Porque tínhamos um slogan antigamente aqui na cidade de Santos, e um slogan até pejorativo, ruim. Horroroso. Horroroso. Não, mas eu tenho que falar, porque às vezes é para a pessoa pensar um pouquinho, o Rodolfo deve lembrar bem disso, que é Santos, cidade boa para se morrer. Por que falam isso? Porque falam de pessoas que vinham para Santos com condições financeiras, com patrimônio, mas vinham para Santos simplesmente para comprar um belo de um apartamento de frente para o mar, e não quer, era a cidade do não que nós vivíamos, e vivemos isso até hoje. Né? Até hoje, cidade do não querem barulho aqui, não querem barulho ali, não querem evento aqui, ou seja, congelam o turismo, travam o turismo, e vêm para cá, querem sossego, né? Ficaria mais ou menos uma cidade, principalmente área insular. Por isso que eu falo em relação a isso, o slogan é horroroso que eu falei, é óbvio que não tem nada a ver, mas no sentido de que uma cidade que as pessoas não querem nada, só querem deixar tudo quietinho, imobilizado, para poderem ficar parados. Olha, eu sou formado em Direito, mas não vou advogar a causa dessas pessoas que o senhor acaba de comentar. Não me chame de senhor. Só que essas pessoas, elas investiram aqui, produziram algum tipo de riqueza, porque a construção não aconteceu por um passe de mágica. Foi feita com operários, com pessoas, materiais comprados aqui, etc, etc, etc. Bom, é óbvio que Santos é uma cidade, digamos assim, com um volume de aposentados grandes. Só que os aposentados e os idosos, eles consomem. Como qualquer outra pessoa, eles têm que comprar roupa, eles têm que comer, eles têm que pagar luz, eles têm, enfim, são consumidores. Então, o que nós precisamos fazer é trazer novos investidores, mas investidores que efetivamente... Porque o investidor, ele não vem aqui para brincar de ser idoso e nem procurar lugar para morrer. O investidor vem aqui para aplicar o dinheiro e ganhar dinheiro. Lógico. Senão, ele não vem. Lógico. Você, como comerciante, se a sua empresa não der lucro, você vai espantar. Você vai dizer, bom, alguma coisa de errado está acontecendo aqui. É obrigação do empresário ter lucro, que é a única maneira que ele tem de ser correto, de ele ser legal,
de ele cumprir suas obrigações trabalhistas, suas obrigações sociais, pagar seus impostos, etc. O empresário que não dá lucro, ou duas uma, ou ele frauda, ou ele é um péssimo empresário. Não é bom ter esse tipo de empresário na nossa cidade. Nós queremos aqui empresários com E maiúsculo, onde eles acreditem na cidade, que é uma cidade fantástica. Nós temos a dádiva do maior empregador da região, que é o Porto, Águas Abrigadas, está aqui, e a cidade virou as costas para o Porto. E o Porto, de repente, quantos eu conheci, eu já perdi até a conta, que eu sou arrendatário da Codesp, não é? Que o terreno que eu uso lá, a área, é da Codesp, do Patrimônio da União, administrado pela Codesp, desde a época da fundação da Companhia Doca do Estado de São Paulo. O primeiro presidente foi o Sérgio da Costa Amati. Então, eu sou arrendatário desde essa época. De lá para cá, eu convivi com inúmeros presidentes de Codesp. Inúmeros. E todo mundo conhece as histórias da Codesp. Não vou estar falando aqui... A última vez que eu falei alguma coisa sobre a Codesp, teve uma pessoa que ameaçou me processar. Então, eu não falo mais nada. Então, mas está aí, ó. Então, a gente sabe perfeitamente. Então, com o governo Bolsonaro, a coisa tomou um rito totalmente diferente. Mas, por exemplo, nós temos os armazéns de 1 a 8 que estão caindo aos pedaços lá, desde que eu me conheço por gente, não é? E que fala-se isso, vou fazer aquilo, vou não sei o quê, e até agora não fizeram nada. Eu tive uma ideia, mas eu já estou querendo mudar de ideia. Por exemplo, eu estive em Palmas, no Tocantins, porque a minha mulher trabalhou 5 anos lá como médica, oftalmologista, etc., etc., e eu conheci 3 escolas militares lá, da Polícia Militar, do Exército e da Marinha. A da Marinha me encantou. Nossa Senhora! Eu, inclusive, tenho uma série de fotos, de anteprojetos, etc., tudo guardado comigo. Então, no meu plano de governo, nós colocamos uma escola, tempo integral, militar, da Marinha, onde o próprio Bolsonaro tentou oferecer para quem quisesse fazer escolas militares em seus estados ou em seus municípios, ele daria um apoio grande. Então, guardei isso na minha gavetinha. Pois bem, então, no nosso plano, tem a ideia de fazer lá. Só que eu recebi uma sugestão que, inclusive, me deixou muito sensibilizado. Eu estudei, quando eu morava em São Vicente, na época da adolescência, dos 12 aos 14 anos de idade, 13 anos, eu pegava o bonde 13 de São Vicente, que ia até a Ponta da Praia, porque eu estudei no Escolástica Rosa, na época do fardão, que tinha um negócio que vinha aqui de couro aqui, juntava na cintura e etc. E eu recebi uma sugestão nas redes sociais de uma pessoa que disse: poxa, Baia, a sugestão que eu estou lhe dando é o seguinte: por que esse projeto da escola militar você não pode usar no Escolástica Rosa? Falei, olha aí, que ideia boa. Porque nós temos que escutar as pessoas que querem ajudar a cidade. Casa, né? Então, na verdade, o João Otávio deixou a Escolástica, deixou a Santa Casa. Nós precisamos saber fazer bom uso desse legado. Será que estão fazendo bom uso? O Escolástica Rosa está caindo aos pedaços lá. Fechado. Uma área enorme lá, tá certo? Então, são coisas que a gente vai convivendo só com a discussão na cidade, que, modéstia à parte, o livro que nós fizemos provocou um questionamento enorme, porque nós colocamos uma série de situações da cidade, mas não colocamos a receita de como arrumar. Não é? Isso não temos receita pronta para isso. Nós queremos conviver, nós queremos conversar, nós queremos receber ideias, porque tem muita gente boa querendo ajudar. No seu projeto, a Prodesan, o senhor acabaria com a Prodesan ou o senhor voltaria ela para a missão original na qual ela foi criada?
eu vou lhe fazer uma pergunta agora. O senhor, não sei quantas lojas tem, mas imagine que o senhor resolva abrir uma filial num determinado lugar, e aí o senhor percebe que começa a acumular prejuízo, começa a ter problemas trabalhistas, começa a ser uma verdadeira carga em cima do seu negócio, até desviando a sua atenção principal da sua matriz. O que o senhor faria com essa filial? Fecharia, lógico. Então, a minha resposta está aí. Está dada a minha resposta. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de servidores municipais, daqui a pouco a gente vai falar de uma pergunta que foi feita pelo jornalista Marcelino Silva, do projeto Waterfront, na Ponta da Praia, que a gente quer conhecer um pouquinho, e a gente volta já, depois de um rápido intervalo comercial. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir o WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da Baixada. Você está... Nós somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Amor, você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Sicredi? R$500 mil. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Agora em outubro, deposite e concorra a um prêmio especial de R$500 mil. E mais 5 prêmios de R$5 mil toda semana. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Você está no CDL no ar. Estamos de volta aqui com o CDL no ar, entrevistando o candidato à Prefeitura de Santos, Bayar Umbuzeiro. Bom, o seu fundamento é cuidar das pessoas. Como é que o senhor vai cuidar do funcionalismo público? Com meritocracia, em primeiro lugar. Ok? Vamos reclassificar todo mundo, vamos conversar com os líderes sindicais para tratar desse assunto, tá certo? E tentar, com o diálogo, nós temos que fazer com que eles mesmos se reorganizem, tá certo? E a gente tem que melhorar, digamos assim, o seu trabalho. Temos que dinamizar isso. É preciso colocar as coisas com mais vigor, com mais vontade de querer fazer as coisas. Perder a vontade por quê? Perder a vontade porque o salário deles foi achatado. O governo Papa e o governo do Paulo Alexandre Barbosa economizaram 2,5 bilhões achatando o salário do estatutário. O Papa economizou 1 bilhão e o Paulo Alexandre Barbosa economizou 1,5 bilhão. Tanto é
que, ao contrário do município gastar 54% em salários dos estatutários, gastou apenas 46%. Essa diferença faz falta para o pessoal todo. E o que aconteceu com isso? Usaram mal esse dinheiro, não é? E aplicaram o quê? Aplicaram na infraestrutura? Não aplicaram na infraestrutura. Santos tem 1% só da economia do estado de São Paulo. Isso é equivalente a 5% do orçamento do município em infraestrutura, para poder você fazer investimento. E, quando eu falo em infraestrutura, é de uma maneira generalizada, tá certo? Então, onde é que não é à toa que o pessoal está descontente? E um outro detalhe, o IPREV, por exemplo, que é o Instituto de Previdência do Funcionário, eles estão prejudicados. Por quê? Porque contrataram as OSS, que são as empresas de saúde, para cuidar, por exemplo, do hospital dos estivadores, e lá poderiam ter sido colocados os próprios estatutários. O S recolhe para quem? Recolhe para o Instituto de Previdência, que é o INSS, e produz uma despesa por paciente o dobro do que custa um paciente na rede benemerente. Eles têm que ter lucro, né? Bom, mas espera um minutinho só. Mas você não acha que tem mais eficiência? Porque nós podemos olhar também só o lado do custo, né? Tem o lado da eficiência. Não, mas é só você treinar, é só você dar condições para os estatutários que ele vai ter a mesma eficiência. Porque nós temos também métodos de fazer com que o estatutário, não é, ele seja eficiente. Por isso que eu falei meritocracia. Aqueles que são bons vão ser beneficiados. Aqueles que não são bons, a gente vai ver o que pode fazer. Encostar de alguma maneira, porque eu não posso mandar estatutário embora. Mas o tempo passa, como passou para mim. Não é? Então, gente, eu acho que a nossa política é recuperar o funcionalismo, dar mais dignidade para eles, está entendendo? Fazer com que eles se tornem realmente uns Barnabés de primeira ordem. Você não acha que, por exemplo, isso aí eu estou conjecturando, uma coisa que não tem nada a ver com o prefeito, mas só para tocar no assunto. A Constituição de 88 ela engessou as prefeituras no sentido de estabilidade, né? A estabilidade, que nem o senhor falou, se o funcionário não for eficiente, não pode mandar embora, tem que encostar em algum canto. Infelizmente, né? Eu não era deputado na Constituição de 88, eu não posso falar nada. Você imaginou na sua empresa? Senão teria votado contra. O senhor imaginou na sua empresa, né? O senhor como empresário que é da cidade, o senhor ter funcionários que não produzem e não poder mandar embora. É difícil gerir isso, né? É difícil trabalhar com gente assim, né? Mas, olha, de certa maneira, a iniciativa privada também está engessada, só que de uma outra forma. Qual seria essa forma? Você, hoje, a legislação trabalhista te dá determinadas obrigações e vantagens, a começar, por exemplo, que um salário custa, no mínimo, dependendo da atividade, mais do que o dobro. E aí você tem fundo de garantia, vale transporte, vale refeição, você tem os benefícios todos, não é? Então, outro dia escutei no debate um cidadão lá falar que o empresário tinha que pagar o passe, tinha que pagar o transporte urbano. Um concorrente. Não, ele não sabe que a gente já paga. Eu não podia intervir, mas fiquei com vontade de dizer, bicho, você não sabe, mas já paga. A gente já paga isso aí, né? Então, o problema todo é o seguinte: quando você vai ficando mais velho, você não pode perder a oportunidade de observar e aprender com aquilo que não é bom e aprender com aquilo que é bom, para você poder comparar as coisas e amanhã ou depois, qualquer oportunidade que você tenha para colaborar com o teu município, independentemente de você ser ou não candidato, ou ter ou não ter um cargo público. Poxa, nós vivamos numa terra sensacional. Santos é uma cidade maravilhosa. Então, a população de Santos,
está, como qualquer, no Brasil inteiro, não acredita mais em político, não é? Há uma tremenda de uma rejeição de um monte de gente aí que virou profissão ser político no Brasil. E isso tem que acabar. Mas só tem uma forma de resolver isso. Mandar o político trabalhar, não votar nele. Não, exatamente. Bota ele para trabalhar. Eu vi uma frase, não sei aonde que eu vi. Ajude o político a trabalhar, né? Que ele diz assim, o político, quem faz o ladrão não é o político não nasce ladrão, quem faz o político ladrão é o povo que vota no cara. Então, enfim, nós precisamos, de uma vez por todas, parar com essa história, não é? De como os coronéis do Nordeste, troca a dentadura por voto, troca uma botina. Olha, o pé esquerdo você leva agora, mas o direito só se tampa da panela. Lógico. Então, tampa da panela. Então, numa democracia que se aperfeiçoa cada dia que passa, mas é um regime caro, não é? Porque você vê como é que as coisas acontecem. Na iniciativa privada, você não está satisfeito com o funcionário, você paga o aviso prévio, se quiser mandar embora na hora, tem lá mais uns trâmites de 10 dias para você resolver a situação, você paga e vai embora. No poder público, você não pode fazer isso, você tem que esperar 4 anos. E mesmo assim, o cara tem chance ainda de voltar. Não é? Entrar com uma ação? Não, voltar, ele vai se reeleger. Sim. Lógico. Não é? Então, eu acho que tem algumas coisas bonitas, não é? Até perfumadas, iluminadas, não é? Porque restaurar, ou não é só pintar sarjeta e nem, não é, maquiar, absolutamente, mas tem algumas coisas boas. Eu não posso só jogar pedra. Aquilo que for bom, a gente vai aproveitar e melhorar se possível. Agora, o problema é o seguinte, também é muito fácil você ir buscar dinheiro e gastar mal. As obras da entrada da cidade vão custar R$1 bilhão por município em 20 anos. E o município é credor da verba do DAD, que é a verba de turismo, que é aquilo que você há pouco comentou, vai estar acumulado um crédito do município a favor do município contra o Estado de São Paulo de 250 milhões. Onde é que está a gestão pública? São do mesmo partido, já bota a mão no ombro, porra, tio, vamos, você não vai pagar isso por quê? A gente tem 1 minuto só para as considerações finais. O Nicolau. Que eu sempre faço. Ele já respondeu no começo, mas talvez ele possa dar um fechamento aqui no nosso bate-papo. Uma pergunta que eu sempre faço é uma pergunta de fechamento. Eu gostaria que o senhor respondesse em 30 segundos. Eu sei que não é possível. Por que o senhor quer ser prefeito de Santos? 30 segundos. 15. Na verdade, eu quero ser prefeito porque eu quero devolver para a minha cidade parte daquilo que eu ganhei aqui. Com a minha experiência. Muito bem. Que bom, que bom. Parabéns, obrigado. Nós agradecemos ao candidato Baiar Umbuzeiro, do PTB, pela sua participação. Amanhã nós vamos conversar com o candidato Márcio Aurélio, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Obrigado a você, ouvinte da Santa Cecília, do CDL no ar. Amanhã a gente está de volta às 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.